Estudos para concursos, conteúdo de licitações da Lei 866 que caía vários concursos. Bom, mas ela já está desatualizada, tá? Leia a nova Lei de Licitações. Saca só. Menções gerais de licitação. Eu estava pensando se eu leio tudo direto ou sem pensar. Mas não, vamos pensar. Vamos ler os títulos das coisas. Noções gerais, eu vou ler as noções gerais, as finalidades das licitações. Sobre a Lei Geral de Licitações, 866. Os pressupostos das licitações, tem o pressuposto lógico, o pressuposto jurídico, o pressuposto fático e o pressuposto orçamentário. Depois disso tem o dever de licitar, os princípios da licitação, que são o princípio da isonomia, o princípio da competitividade, o princípio da vinculação do instrumento convocatório, o princípio do julgamento objetivo, e o princípio da vedação de oferta de vantagens, e o princípio do sigilo de propostas. Daí, usando as letrinhas delas, vira ICI, Vic, Jo, Vovsp. Engraçado. Daí tem os tipos de licitação, aqui tem 4 mencionados. O tipo de menor preço, o tipo de melhor técnica, o tipo técnica e preço, e o tipo maior lance ou oferta. Depois tem as modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços e convite. Normalmente essas são as perguntas sobre esses tipos aqui que caem de 866. Depois tem os valores limites, às vezes caem, muito pouco, quase nunca cai. Também tem o tipo de modelação de concurso, o leilão, a consulta e o registro de preços. É importantíssimo para ter uma licitação que é saudável. Depois, falar das fases da licitação, sobre uma fase interna. Depois fala da contratação direta, fala da dispensa de licitação. Isso aqui é uma das coisas que cai bastante em prova também. Depois fala da inexigibilidade da licitação, a vedação da licitação, a licitação dispensada e as sanções administrativas nas licitações. Na verdade eu mudei, vou mudar. Antes eu ia fazer um vídeo só com tudo isso aqui que eu acabei de falar, mas eu vou mudar. Eu vou fazer um vídeo de contratos administrativos, um vídeo da contratação direta, que é o que tem a licitação, vedação, licitação, um vídeo das sanções administrativas, depois um vídeo dos contratos administrativos, uns contratos. Eu dividi mais ainda o que eu ia fazer. Fases da licitação. Vamos dividir mais. Princípios da licitação. Tipos da licitação. Modalidades da licitação. E só. Agora os vidinhos vão ser de 6 minutos a 3 minutos. Vamos lá. Noções gerais de licitação. A administração tem faculdade de realizar contratos com particulares, porém, faculdade significa escolha.
Porém, ao contrário do que ocorre na esfera privada, o poder público não pode escolher livremente quem deve contratar, seja para a compra e fornecimento de materiais ou para a prestação de um serviço com um relevante interesse público. Por ser uma pessoa jurídica de direito público, os imperativos da isonomia, da impessoalidade e da disponibilidade do interesse público obrigam a administração à realização de um processo público para a seleção mais imparcial, tem que ser imparcial, possível da melhor proposta, garantindo igualdade de condições a todos que queiram concorrer para a eventual celebração do contrato. Esse é o processo denominado licitação, previsto no artigo 37, 21 da Constituição da CE. Assim, podemos conceituar a licitação como o procedimento administrativo em que ocorre a seleção da melhor proposta de modo imparcial a todos os interessados. Sobre as finalidades das licitações, as finalidades das licitações são diversas, algumas dispostas no próprio artigo 3 do 866, segundo o referido disposto legal. A licitação tem por finalidade, daí ele enumera alguns. A primeira é a buscar a melhor proposta, promovendo a maior competitividade entre os potenciais contratados, com a finalidade de almejar o negócio mais vantajoso. A segunda opção era oferecer uma igualdade de condições aos interessados em contratar com o poder público em atendimento à isonomia e à impessoalidade desde que atenda às condições previamente fixadas no instrumento convocatório. E a terceira é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável introduzido posteriormente pela Lei 12.349, envolvendo aspectos econômicos, sociais e ambientais, e infere-se com isso que as licitações atualmente podem apresentar outros objetivos, como o cumprimento de uma função social e impedir o desmatamento desnecessário, entre outros. E tem um fica a dica. Fica a dica. A finalidade do desenvolvimento nacional sustentável foi primeiramente denotada pela doutrina, porém, podemos perceber várias medidas novas na legislação adotadas no procedimento licitatório que evidenciam essa nova faceta do mesmo. Dentre essas medidas, destaca-se preferência para os produtos manufaturados pela indústria nacional, que está no artigo 6 da 866, e a produção interna, bem como os produtos manufaturados e serviços nacionais, também no artigo 6 da 866, e resultantes de desenvolvimento e realização de tecnologias realizadas pelo país. Pode haver, isso aqui é importante, né? Já teve questões dessas. Bom, principalmente é um treco de desempate. Mas se lembra, empresas brasileiras, tecnologias brasileiras, voltando aqui, entre elas, das medidas de manufacturação de indústria nas produtos nacionais, manufaturados por uma indústria brasileira, brasileira. O segundo é produção interna, serviços nacionais. E o terceiro são tecnologias de desenvolvimento. Pode haver, inclusive, uma equiparação entre os produtos e serviços nacionais com aqueles prestados pelo mercado comum do Mercosul. Interessante, né? Ponto sobre a natureza jurídica. A doutrina classifica de forma quase unânime a licitação como um procedimento administrativo. É um procedimento uma vez que se manifesta por uma sequência ordenada de atos. Não pode ser considerado um processo pela inexistência de partes litigantes. A ênfase em dizer que a licitação é um procedimento administrativo advém do fato de que, por muito tempo, houve quem sustentasse ser as licitações um instituto do direito financeiro, e não do direito administrativo. Essa diferença no enquadramento do Instituto implicava uma alteração dos princípios aplicáveis e a mudança da competência de editar leis sobre a matéria. Interessante. Sobre a competência legislativa do Instituto, o artigo 22 da CF, com o inciso 27, atribui
como competência privativa da União, legislar sobre normas gerais de licitação e contratações, em todas as modalidades para as fundações da União, dos Estados fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todavia, a doutrina denota que, em se tratando de competência da União para editar normas gerais, cumpre aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal a edição de regras específicas para suplementar essas normas gerais. Por isso, a doutrina crê que a competência para legislar sobre licitações, na verdade, é concorrente e referido dispositivo deveria estar expresso no artigo 24 da CF. Por ser um tema bastante técnico e preciso, o conhecimento da lei seca é essencial para qualquer concursando. A matéria legislativa sobre procedimento licitatório, na realidade, é bastante vasta. Procuramos dar maior destaque à Lei 866, que dispõe sobre as normas gerais de licitações, e à Lei 10.520, que introduziu o pregão como uma nova modalidade de licitação. A todos os entes federativos, todavia, também gostaríamos de destacar outros instrumentos legais, como a Lei 8883 e a Lei 11.079, que institui as parcerias público-privadas ou PPS, a lei que institui duas modalidades de licitação exclusivas da Anatel, o pregão e a consulta, e o decreto 8412, que atribui novos valores quanto a preço de algumas formas licitatórias. Interessante. E para terminar, sobre a Lei Geral de Licitações, os pressupostos da licitação. E o dever de licitar. A Lei Geral de Licitações 866, como forma de regulamentar o inciso 21 do artigo 37 da Constituição, a Lei de Licitações é uma lei nacional que institui normas gerais sobre as licitações e contratações feitas pela administração pública, sendo aplicável a todos os entes da federação. Importante, por isso, conhecer seus princípios dispositivos bastante exigidos nos concursos públicos. Sobre os pressupostos da licitação. Ressalvadas as hipóteses de contratação direta definidas na legislação, a celebração de contratos administrativos exige a prévia realização de procedimento licitatório. Voltando. A celebração de contratos administrativos exige a prévia realização de procedimento licitatório, considerando ser uma disputa que visa a obtenção da melhor proposta à luz do interesse público. A licitação só pode ser instaurada mediante o preenchimento de certos pressupostos que podem ser definidos como pressupostos lógico, jurídico, fático e orçamentativo. Para ocorrer um procedimento licitatório, faz parte de sua lógica a existência da pluralidade de objetivos e de ofertantes, sem os quais torna inviável a competitividade inerente da licitação. Ausente o pressuposto lógico, a licitação torna-se inexigível. É o caso, por exemplo, da compra de equipamentos fornecidos por produtor exclusivo. Pressuposto jurídico caracteriza-se pela conveniência e oportunidade do procedimento licitatório. A licitação deve ser útil e trazer vantagem para a administração, bem como atender ao interesse público. Caso contrário, é preferível uma contratação direta. A ausência desse pressuposto torna-se a licitação inexigível ou dispensável.
E é o caso, por exemplo, da compra de bens de valor inferior a 330 mil reais. Os valores podem ter sido alterados. Próximo pressuposto fático. Por razões óbvias, é também imprescindível o comparecimento dos interessados em participar da licitação. Se ninguém comparecer com uma nova proposta válida que atenda aos requisitos exigidos no edital, a licitação é considerada deserta ou fracassada. A ausência do pressuposto fático implica uma dispensa de licitação, na forma do artigo 24.5, Lei 8666. Sobre pressuposto orçamentário. Alguns autores também elencam a obediência ao orçamento público como um pressuposto essencial do procedimento licitatório. Nos termos do artigo 7, 5, 7, súmula 2, 3 e 4 da Lei de Licitações, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recurso orçamentário, ou seja, tem que ter o dinheiro, certo? Que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso de acordo com o respectivo cronograma, bem como quando o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, decretado o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Vale destacar também o texto do artigo 14 da mesma lei, que dispõe nenhuma compra será feita sem a 14 ou será 15? Não será feita adequada caracterização, o seu objeto de indicação, se não for feita adequada caracterização, seu objeto de indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato de responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Agora, para terminar, os pontos do dever de licitar. A quem incumbe a obrigatoriedade de licitar? Essa é uma questão que apresenta diversos desdobramentos na doutrina e, por isso, precisa ser melhor detalhada. Segundo o parágrafo único do artigo 1 da Lei 866, que apresenta um rol mais extenso que disposto no artigo 866 da Constituição Federal, subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais das autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Assim, de modo geral, pode-se dizer que todos os entes públicos têm o dever de licitar, compreendendo os entes da administração pública direta à União, Estados, municípios e federal, as autarquias, fundações e agências regulamentadoras, enfim, as pessoas jurídicas de direito público e da administração indireta, e as empresas públicas e as sociedades de economia mista, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as fundações do apoio, as organizações dos sistemas, etc. Todos esses entes, é interessante isso aqui, né? Todos esses entes, de uma certa forma, fazem parte da administração pública, seja porque integram o seu quadro de pessoas, seja porque prestam serviços relevantes ao interesse público. Todavia, alguns desses entes públicos apresentam certas particularidades que os dispensam do dever de licitar. No caso das organizações sociais, o artigo 24, inciso 24 da Lei 866 diz: prevê expressamente a dispensa das licitações para a celebração de contratos de gestão com as OS, com as organizações sociais, pois, apesar de serem entidades privadas, o tipo de atividade que exercem atende-se não ser exigível a licitação. No caso das organizações da sociedade civil de interesse público, ou SCIP, apesar de não haver previsão expressa por ser instituto similar, a OS entende-se também que não há o dever de licitar, exceto para obras, compras, serviços e alienações contratadas por entidades com recursos ou bens repassados voluntariamente pela União. Fique atento. As autarquias profissionais possuem o dever de licitar. Contudo, isso não se aplica para a OAB,
O STF praticou o entendimento de que a OAB não é uma autarquia, mas uma entidade sui generis, e por isso a OAB não é obrigada a licitar. Interessante. Outro ponto que merece destaque é a questão das empresas públicas e sociedades de economia mista. Pelo texto constitucional 8173 da Constituição, as empresas estatais possuem o dever de licitar, porém uma corrente na doutrina defendendo por Celso Antônio Bandeira de Mello surge com a questão das empresas estatais que realizam uma atividade econômica. A obrigatoriedade de licitar, nesses casos, traria uma grande desvantagem dessas empresas estatais, comparando com as demais empresas privadas. Por isso, tal corrente defende que as empresas estatais que exercem atividades econômicas não devem licitar. O próprio artigo 173, inclusive, faz menção apenas às empresas prestadoras de serviço público. Interessante. Nunca vi isso numa questão. Para efeitos didáticos, as empresas estatais não precisam licitar durante o exercício de sua atividade fim, envolvendo a exploração de atividades econômicas. Contudo, para suas atividades de meio, a contratação de funcionários de limpeza e vigilância, etc., é preciso licitar. Sobre o objeto da licitação, o artigo 2 da Lei 866 determina que a licitação será utilizada para a compra de bens móveis e imóveis e a contratação de serviços, incluindo serviços de publicidade e seguro, a realização de obras de engenharia, locação e alienação de bens públicos, a outorga de concessão de serviços públicos e a outorga de permissão de serviços públicos. E assim termina a primeira parte. Depois vai vir os princípios. Vai demorar só uns 2 minutos para terminar os princípios, né? Tchau!